Bem, pessoal, vamos para mais um vídeo aí, tá? Bem, esse vídeo especial eu queria falar sobre o circuito gama, tá? Eu vou, na verdade, fazer um breve comentário aqui sobre como funciona, né? Bem, o circuito gama é um circuito que é pouco falado em alguns vídeos que eu assisto aí, e bem, é um circuito até um pouco complexo, tá? E bem fácil de testar. Então vamos falar um pouquinho dele aqui, para tentar, digamos, ajudar algumas pessoas aí que têm curiosidade, né? Enfim. Bem, algo bem básico, porque senão vai ficar muito complexo o vídeo, muito completo, digamos assim, ele vai ficar muito longo, né? Apesar de que é um circuito muito simples, mas se você for botar na linha mesmo o conteúdo é muita coisa. Então, bem, pessoal, a ideia aqui é bem simples. Ó. Eu vou mostrar aqui na prática aqui o teste da tensão. Eu coloquei ali o meu microscópio interligado ao meu notebook para poder fazer um paralelo, né? Você consegue visualizar ali o meu multiteste e eu vou aqui medir as tensões e você vai poder entender visualizando aí os valores, tá? Eu vou começar pelo primeiro ponto bem aqui, certo? Vamos para o primeiro ponto aqui, ó. Você tem 14,14 milivolts, tá? Seriam aí 14 volts, 14 milivolts, tá? E vamos tentar usar aí o valor um pouco redondo, né? Ó, você tem aqui 13,6 volts ou 68, enfim. Então vamos dizer que nós temos 13 volts aqui. Aqui nós temos 11 volts. 10 volts. 9 volts. 7 volts. 7,4 volts, só para você poder entender aqui, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Você tem 7,41, mas aqui em cima 7,40, tá? 6,98 ou 6 volts, vamos dizer que 7 volts, né? 6,96, também podemos chamar de 7 volts, arredondar aí. 4,21 volts ou 4,21 milivolts. 3,35 volts, certo? 2,063, 0,311 milivolts, 0,209 milivolts. Bem, a ideia do circuito gama ela é bem simples. Se você for observar aqui pela aferição das tensões, você vai perceber o seguinte, tá? Se eu fizer a contagem desse ponto para esse, eu vou ter digamos assim, uma contagem crescente da tensão. Tá? Se eu fizer inverso, eu vou ter uma contagem decrescente. Bem, a ideia do circuito gama, em alguns televisores, né, isso vai acontecer de forma um pouco diferente dependendo do circuito integrado que for ser utilizado no televisor ou na placa Tecon. Tá? Bem, eu vou tentar demonstrar aqui numa folha de papel para você poder entender melhor. Bem, pessoal, então olha só, vamos tentar riscar aqui para ver se dá para entender de maneira simples, tá? Bem, o circuito gama, na realidade, o que ele é um amontoado, vamos por assim dizer, né, de amplificadores, tá? Bem, que você vai ter o circuito gama, eu vou colocar aqui como, digamos que isso aqui seja o nosso CI, tá? Nosso circuito gama. Internamente nele, vou colocar aqui um símbolo do amplificador, certo? Aí aqui você vai ter sinal positivo, negativo, positivo, negativo. Eu vou tentar colocar ali na configuração que ele é dentro do circuito, tá? Bem, então seria basicamente isso aqui, tá? Bem, internamente ao CI gama, tá? Pra você poder entender. Internamente ao CI gama nós vamos ter vários amplificadores operacionais nessa configuração, tá? Essa configuração aqui ela é chamada de realimentação negativa, ou feedback negativo. Na realidade, a configuração desse amplificador internamente ao CI gama está configurado no sentido de ser um seguidor de sinal, né? Qual seria a ideia, né? Observa, o sinal de tensão que entra nesse ponto aqui de entrada do nosso amplificador, ele vai sair idêntico ao outro lado, certo? Sendo que não vai haver diferença, defasagem, queda ou algo desse tipo nesse circuito, ou seja, o amplificador ele ajuda a replicar o sinal na entrada, no caso idêntico, na sua saída. E isso não vai gerar problema na questão dessa tensão variar ou ter algum tipo de modificação com relação à carga que vai entrar na alimentação dessa tensão. Bem, então olha só.
Bem, eu estou tentando ser mais simples possível. Bem, digamos que você tem aqui um CI gama, tá? E, bem, na entrada desse CI gama, normalmente na placa Tcon, os CIs de circuito mais antigos, né? Ele vai ter na sua entrada aqui, desculpa, tá tremendo um pouco aí, pessoal. Ele vai ter na entrada bem aqui uma espécie de divisor de tensão, tá? Bem, isso é uma característica do circuito gama os mais antigos, tá? Digamos que eu tenho aqui 10 volts, tá? Aqui é o nosso aterramento, certo? E para cada ponto entre os resistores associados em série, você vai ter aí uma tensão, sei lá, vamos dizer que aqui você tenha 10, aqui você tenha 9, aqui você tenha 8, 7, 6, enfim. Isso aqui seriam as voltagens. Essas voltagens, elas estão diretamente relacionadas com a parte do divisor de tensão, certo? Bem, cada tensão dessa, saindo do divisor, ela vai entrar diretamente por um lado do CI e vai sair do outro lado idêntica. Tá? Lembrando vocês que cada tensão dessa vai passar por um amplificador independente, certo? E ela vai ser replicada inteiramente igual do outro lado. Observa, você pode pensar assim, mas Jorge, qual a intenção de se ter um divisor de tensão no sentido em que eu tenho as mesmas tensões do outro lado? Para que motivo eu preciso de um CI gama, certo? De um circuito integrado com amplificador se eu tenho a mesma tensão do outro lado. Observa só uma coisa aqui, tá? Você tendo aqui um divisor de tensão X, tá? Vou fazer aqui um símbolo, tá? Colocar 10 volts aqui, aqui vai ser o meu aterramento, enfim, tá? Aqui o GND, pronto. E aqui eu vou ter o quê? A minha saída do divisor de tensão. Aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2, certo? Você observa que no momento que uma carga entra aqui, ó, eu vou colocar aqui carga, tá? Enfim, uma carga qualquer, essa RT ou resistência equivalente, ela automaticamente vai se modificar no momento que uma outra carga entrar. Ó, aqui você tem uma série, uma saída de alimentação, mas quando essa carga entra, ela forma um paralelo com R2, então você vai ter uma modificação. Automaticamente a RT mudando, essa tensão de saída aqui, que foi calculada com base no divisor de tensão, ela vai ter uma queda. Tá? E dependendo da alteração da carga, isso vai se modificar ao longo do circuito divisor de tensão. Então, o objetivo do amplificador, do CI gama, é justamente evitar com que essa carga, ao entrar no circuito, ela venha modificar ou gerar queda, ou defasagem, ou algum tipo de problema com relação ao nosso divisor de tensão na entrada. Tá? Mas por que isso? Observa. Cada televisor LCD ou cada televisor LED, ele tem internamente vários pixels, né? E dentro desses pixels vocês vão ter 3 subpixels, certo? Então seria mais ou menos, deixa eu ver, eu vou desenhar aqui, seria mais ou menos assim, ó. Vamos ter aqui, tá, o TFT, certo? Só um minutinho, aqui vamos ter o TFT. Bem, esse TFT, ele seria mais ou menos assim, ó. Tá? O TFT que eu falo é um transistor de filme interno ao display, certo? Você teria aqui então uma espécie de capacitor físico, certo? E teria o próprio cristal líquido, tá? Que seria aqui a nossa... Bem, poderia ser uma cor primária qualquer. Nós temos o RGB, tá? Que é o vermelho, o verde e o azul, certo? Vamos dizer que isso aqui seria o red, certo? Bem, aqui eu estou dando a simbolização de um TFT dentro de um subpixel, tá? Sendo que você vai ter 3 unidades desse aqui, digamos 3 configurações idênticas a essas dentro de um subpixel. Eu estou colocando apenas um aqui como exemplo, certo? Então, esse TFT, bem, eu estou, como repetindo para você aqui, eu estou mostrando que é apenas um, tá? Mas em cada pixel do televisor, que são muitos em cada display, você vai ter 3 conjuntos desse aqui, ou seja, você vai ter um TFT, certo? E mais 2 capacitores, um capacitor físico e um capacitor ilusório. Por que capacitor ilusório, Jorge? Pelo seguinte, porque o próprio cristal líquido, dentro do televisor, através da isolação, da sua própria configuração de fabricação, ela já gera o que nós chamamos de capacitância, certo? Agora você imagina dentro de um display LCD ou LED a quantidade imensa que se tem de capacitores formados através de cada TFT e os próprios capacitores físicos, né, que acompanham eles, e o próprio circuito, o próprio MOSFET ali que vai ser acionado no seu gate ali, né? Então, todo esse conjunto de componentes eletrônicos, ele vai gerar uma carga, tá? Vai gerar uma carga aqui.
Bem, pessoal, então eu fiz um desenho aqui meio simples aqui para a gente poder entender, tá? Bem, aqui no centro nós temos o nosso Sei gama, certo? Bem, eu fiz a simbolização bem no centro aqui do amplificador operacional, certo? Bem, ele está, se você observar, a entrada negativa dele está relacionada com a sua saída, perfeito? Então, aqui nós estamos configurando esse amplificador ou mostrando ele de forma como se fosse um seguidor de sinal, né? Que essa é a configuração padrão do amplificador internamente no Sei gama, certo? Bem, por que o CI gama ele tem vários amplificadores internos configurados como seguidor de sinal? Observa só uma coisa. Bem, todo CI gama, a configuração mais simples, claro, tá? Vamos explicar na frente que tem um outro tipo de CI também, bem diferente desse. Mas o CI gama tradicional, ele normalmente tem externo a ele um divisor de tensão. Bem, fica até fácil você entender quando você olha uma placa Tecon que o Sei gama normalmente ao seu redor ele vai ter a associação de vários resistores, tá? Ao seu redor, certo? Por quê? Porque ele vai obter as suas tensões através do divisor de tensão, certo? Então digamos que eu tenho aqui 10 volts e aqui eu tenho um divisor de tensão X, tá? Aqui eu tenho R1, R2, R3, R4, para você poder entender que isso aqui são resistores R5, certo? Então você observa que a cada resistor que você mede a tensão, você vai ter uma tensão diferente, porque eu mostrei no início do vídeo, certo? Bem, cada tensão dessa, ela vai passar por cada amplificador interno ao Sei gama, saindo do outro lado a mesma tensão. Bem, o objetivo desse circuito é justamente o de manter a integridade dessas tensões do circuito divisor de tensão, justamente com o objetivo de não ter interferências na imagem do televisor, né? Vamos por assim dizer, digamos que você tem um display LCD ou LED, pode ser notebook, enfim. Bem, dentro desse display você vai ter vários componentes eletrônicos, no caso aí nós chamamos de TFT ou pixel, né? Você vai ter o pixel e dentro do pixel você vai ter 3 subpixels, certo? Que seria o verde, o azul e o vermelho, certo? Seriam as cores primárias, ou RGB, vou colocar bem aqui, RGB, serão essas cores primárias, tá? Então, olha só, se você observar, cada pixel vai ter 3 subpixels, ou seja, você vai ter 3 configurações semelhantes a essa, ou seja, você vai ter um TFT, você vai ter um capacitor interno físico, e você vai ter um capacitor que eu chamo de capacitor virtual. De onde vem essa ideia? Que observa a própria configuração de fabricação do display através do cristal líquido, né, para cada subpixel se comporta como se fosse um capacitor, certo? Então agora você imagina um televisor LCD OLED com uma grande sequência desses circuitos internos, né? Você observa que toda essa somatória de circuitos internos ao display, elas ofereceriam aqui na entrada do nosso divisor de tensão uma carga que modificaria esse divisor de tensão. Observa, uma vez que eu tenho uma associação, certo? X, digamos que um divisor de tensão aqui, e eu tenho uma saída de alimentação para alimentar uma determinada carga. No momento em que uma carga semelhante a essa entra no circuito, ou seja, com toda essa capacitância, o próprio transistor MOSFET ali, quando ele entra no circuito, ele automaticamente altera essa resistência, certo? E isso com certeza causaria problemas na questão da imagem, na questão da reprodução ali, da qualidade, né, do televisor. Então é justamente para isso que o Sei gama ele serve, tá? Bem, o que você consegue perceber? Se você faz uma análise no Sei gama e observa que essas tensões elas não estão decrescendo, tá? Dependendo do ponto que você avaliou a tensão, se for de baixo para cima ou de cima para baixo, você vai ter um aumento dessa tensão, certo? Vindo de baixo para cima, você vai ter uma queda dessa tensão. Justamente por quê? Porque cada tensão medida está passando pelo divisor de tensão, então a tendência é ela cair ou ela aumentar, e vice-versa. Então você vai conferir na entrada do Sei gama cada tensão de maneira escalonada, e depois vai conferir essas tensões também na saída de maneira escalonada. As tensões têm que ser idênticas tecnicamente de um lado ao outro, certo? Se você percebeu que você está tendo diferença nas tensões, ou seja, entra X tensão e sai uma tensão diferente na saída ali, vamos por assim dizer, talvez haja um defeito no nosso Sei gama, ou mesmo haja um defeito no divisor de tensão, ou seja, na ponte resistiva ali de resistores ali, beleza? Então, um outro ponto importante que o Sei gama ele
ele influencia nessa questão do nosso display aí, tá? Eu vou vir aqui para tentar explicar para vocês. Bem, pessoal, então o SEI Gama, além dele ter os amplificadores internos, né, ligados a cada tensão no divisor de tensão, esse SEI Gama, dependendo do SEI, também vai ter um amplificador para tensão VCOM, né? Se você olhar a placa T-CON de diversos televisores, você vai encontrar lá a nomenclatura VCOM. A VCOM nada mais é que uma tensão, certo, de referência, né, que serve como referência para as tensões gamas, né? Observa só uma coisa, o cristal líquido ele tem uma propriedade, uma virtude de magnetização, certo? Dessa forma que o sistema de controle, a placa controladora ou o coffee drive, enfim, consegue fazer com que o vidro se polarize, né? E aí você consegue ter ali a sua imagem da maneira que ela é apresentada, quando você está assistindo um vídeo ou enfim, um filme. Bem, observa só uma coisa. Se o cristal com propriedades de polarização fosse polarizado de forma positiva ou apenas de forma negativa, ou seja, ele fosse polarizado somente com um tipo de polarização de tensão, ele poderia sofrer, ele poderia ser desvirtuado com relação à sua capacidade de magnetização, ou seja, ele poderia perder a propriedade de polarização, certo? Ou seja, o sistema não conseguiria mais polarizar e fazer o controle necessário ali com relação à questão da imagem, né? Então, o que o SEI Gama ele faz, né, dentro desse sentido aí? Você vai ter ali a amplificação da tensão VCOM, tá? Já mostrando aqui para vocês que a tensão VCOM, na verdade, ela é a tensão AVDD, só que é dividida por 2. Tá? Se você for lá medir a sua tensão AVDD, e digamos que lá deu 15 volts, tá? A sua tensão VCOM ela vai ser a metade disso, ou seja, ela vai ser 7,5 volts ou aproximado, certo? Em média, a tensão VCOM ela vai de 5 a 7 volts. Então, observa, como você tem dentro do SEI VCOM um sinal, dentro do SEI Gama, um sinal VCOM, certo? Que vai fazer a referência entre as tensões dentro do SEI. O sistema ou o display vai saber referenciar isso, no caso aí o nosso SEI Coffee ou o SEI Drive, que faz o controle das colunas, vai entender quando a tensão é positiva e quando ela é negativa. Observa, no mesmo passo em que eu aplico uma tensão, digamos, V gama 4 positiva, tá? O desenho aqui está meio errado, tá? Esse círculo aqui deveria passar certo no gráfico, mas eu não sou muito bom de desenho, então entenda que, faça de conta que esse V gama está batendo certinho nessa linha e batendo nessa linha aqui, tá? A pessoa que já estudou gráfico aí sabe como isso funciona. Então observa, eu tenho V gama, tá? V gama 4, tá? Batendo no mesmo ponto da linha positiva e batendo no mesmo ponto da linha negativa, ou seja, a mesma tensão positiva que eu tenho, eu vou ter também negativa, certo? No mesmo ponto do gráfico do eixo X que bate o nosso, digamos aqui nós estamos em 160, tá? Você pode observar bem aqui, 160. Nesse mesmo ponto que bate a tensão positiva, bate a tensão negativa, tá? Bem, essa escala aqui, ela está relacionada aí com a nossa ou cor branca, ou a gente pode chamar de escala de cinza. Bem, normalmente um SEI básico, né, ele vai, digamos, a 255 elevada à terceira, certo? Então você vai ter aí 16.582.365 alguma coisa, enfim. Aí você vai ter em torno de 16 milhões de tipos de tonalidade de cor, para você ver como é que é interessante o uso do SEI Gama, o quanto ele é importante dentro do circuito do televisor. Uma outra curiosidade que eu queria falar para vocês é que é o seguinte, ó, as informações que chegam no televisor LCD, elas são informações de imagem, né? Quando o processador manda a informação lá para a placa T-CON, as informações que vão, elas são digitais, certo? São informações digitais. Bem, mas observa que o TFT, que é o seu FETzinho lá, dentro do circuito aqui, tá? Esse cara, ele trabalha com uma tensão analógica, tá? Você tem aqui o TFT, tá? Está mal desenhado aqui, mas isso aqui é um capacitor. Isso aqui é digamos que a cor vermelha, é o red, tá? Tá mal feito aqui, mas enfim. Então você vai ter aqui o TFT, que vai ter aqui o seu gate, né? Vamos colocar aqui
que aqui seria o gate, né? Então, normalmente esse circuito aqui, ele vai ter as suas linhas ativadas. Eu vou receber uma polarização aqui, que seria no caso meu VGH, tá? Que vai fazer o meu acionamento do TFT, ou seja, ele vai acionar minhas linhas dentro do display, tá? E eu também vou ter a minha tensão VGL, tá? Você vai lá olhar como você vai ter a tensão VGL e vai ter a tensão VGH. Normalmente a VGL vai ser de -5 a -7. Esse VGH ele vai de 22 a 32. Isso vai depender muito do circuito. Em algumas placas você vai encontrar apenas o VGH, certo? E acompanhando o VGH você vai ter o VGHF. Normalmente o VGHF é de 32 volts e o VGH normal é de 22 volts, certo? Isso aqui é só para você ter uma base, não é bem uma regra, mas é na grande maioria. Então, observa só uma coisa, você vai ter o acionamento e desligamento da linha por essas duas tensões. Mas se você for observar, tanto a tensão VGH como a tensão VGL, tá? Tá meio feio aqui, VGL, tá? Essa tensão, elas são tensões analógicas, certo? São tensões analógicas. É nessa hora que o seu CI gama, tá? CI gama, bem aqui, é nessa hora que ele entra. Porque o CI gama, ele ajuda a dar referência ao CI COF lá, ou controle de coluna, para que ele consiga, através das informações digitais ali também, orientar com referência o circuito para que ele consiga fazer com que essas tensões analógicas, né, tanto o VGH como o VGL, consiga trabalhar dentro da imagem do televisor, melhor, dentro do display do televisor ali, fazendo o acionamento e a desativação dos TFT, né, transistor fino filme, né, transistor filme fino, essa é a abreviação aí, certo? Bem, pessoal, então só fazendo um breve comentário aqui, eu falei muito sobre a questão do CI gama, o que é o padrão, né, o que é o CI gama normal, aquele não programável, certo? Só deixando claro para vocês, que existem outros circuitos integrados que trabalham na parte do circuito gama, que são um pouco mais complexos que esse, tá? Vocês vão encontrar uns outros modelos aqui. Bem, eu baixei um datasheet aqui do que seria um amplificador normal, tá? Nesse caso aqui você tem um amplificador LM74. Se você observar internamente, né, aparentemente pode parecer um componente simples, mas se você olhar um datasheet desse circuito, você vê que internamente ele é bem complexo, certo? Vamos por assim dizer que internamente ao nosso circuito gama, ao nosso CI gama, nós vamos ter aqui amplificadores semelhantes a esse aqui, certo? Bem, eu baixei aqui um datasheet do que seria um CI gama, do nosso padrão normal, esse primeiro que nós falamos aí, certo? O que trabalha com divisor de tensão externo, tá? Então, vê se dá para você ver legal aqui, tá? Então aqui, ó, se você observar, você já tem aí os nossos sinais de entrada, tá entrando pelo amplificador, e aqui na sua saída, tá? Bem, é sempre bom você dar uma estudada aí nos datasheets dos componentes eletrônicos. Esse aqui, no caso, ele teria 14 mais uma tensão de buffer, né? Então esse aqui seria o EC5575, tá? Bem, esse aqui é só para critério de informação, para você ter uma noção de como seria um CI gama desse que trabalha com resistores na sua parte externa, tá? No caso, com tensões vindas do divisor de tensão. Tá? Bem, esse aqui é um outro que eu também baixei para vocês poderem entender. Ele tem 14 tensões programáveis, tá vendo aí? Enfim, e tem 4 tensões estáticas físicas que você não pode modificar, certo? Normalmente, se você olhar aqui pelo datasheet do aparelho, você vai ter aqui a referência H, a referência L, tá? Aqui a referência L, a referência H, normalmente são as 4 referências. Bem, e você vai ter uma entrada programada, que pode ser programada pelo próprio equipamento eletrônico, ou você mesmo pode programar, acredito que através de algum tipo de equipamento, mas a ideia é que ele consegue pegar sinais de programações binárias e daí estabelecer suas próprias tensões, sem ter a necessidade de receber essas tensões através de um divisor de tensão. Então, observa que no caso desse nosso cara aqui, que seria o mais complexo, é o MAX9590. Se você puder dar uma estudada aí devagarinho, né? Você vê que ele trabalha com sinais de clock, sinais de data. Você tem o SCL bem aqui e o SDA.
certo? Então, internamente também ele tem uma comunicação com a parte de PC ou computador aqui, que você pode interagir, você tem aqui uma espécie de interface. Bem, pessoal, então aqui eu finalizo o meu vídeo, tá? Já agradecendo vocês aí pela atenção, pessoal que assistiu o canal, tá? E sempre que eu puder eu vou dar uma estudada em outros circuitos para poder explicar os sinais da TECON, né? O que é um VGH, o que é um VGL, o que seria uma tensão de polarização, enfim, e outras coisas mais, certo, pessoal? Então, desde já eu agradeço, tá? Só deixando aqui relatado, né, que essa apresentação que eu fiz foi na TECON da TV SEMP TCL, tá? 32L1800, tá? Bem, a letra tá uma merda, né, velho? Mas é 32 polegadas, tá certo? 32L1800, tá? Sempre TCL, tá? Então, beleza, pessoal. Eu fiz a primeira demonstração aí nessa TECON, certo? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Tá bem ali, ó. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou agradecendo a todos aí que acompanham o meu canal e espero que esse canal cresça mais ainda. E eu vou começar a ensinar o que eu puder ensinar ou mostrar para o pessoal para tentar ajudar todo mundo. Beleza, pessoal? Obrigadão, valeu!